Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar como fazer diversas operações com listas, tá? Se você não viu, recomendo que você veja o primeiro vídeo sobre listas que mostra o uso básico de listas, como indexar uma lista, o que é exatamente uma lista, né? Enquanto estrutura de dados, como inserir elementos de uma lista, enfim. Operações básicas sobre listas. Esse vídeo aqui é mais dedicado a mostrar operações um pouco mais complicadas, um pouco mais profundas sobre listas, tá? Então, a primeira operação que eu gostaria de mostrar é a operação de fatiamento da lista, tá? Que o pessoal chama de slice, tá? Vou escrever aqui, ó, slice. Então, quando você vai, isso aqui tipicamente se traduz como fatiar, tá? Então, quando você vai, que é naturalmente pegar um pedaço da lista, tá? Então, vou declarar uma lista aqui, L recebe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, isso é uma lista. Se eu digitar simplesmente L aqui no terminal do Python, né, no shell do Python, ele vai me retornar a lista que eu acabei de declarar. Legal. Então, por vezes é importante que a gente trabalhe com subconjuntos das listas, tá? Então, você faria isso, por exemplo, com for, né? Você poderia iterar sobre esses três elementos do meio, por exemplo, caso lhe conviesse, tá? Mas há meios mais fáceis de fazer isso em Python, certo? Você pode pegar um pedaço da lista e usar esse pedaço da lista, tá? Por exemplo, eu quero pegar do elemento, esse elemento 4, 5, 6 aqui, tá? Que são os elementos de índice 0, contando a partir do primeiro elemento, seria o elemento 0, elemento 1, elemento 2. Então, o elemento inicial é o elemento 2. Então, coloco aqui, ó, 2. 2 pontos, 2, 3, 4, até o elemento 4. Tá? Se eu fizer isso aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai me retornar só os elementos 4 e 5, tá? Porque ele não inclui o último elemento. Mais ou menos do jeito que acontece quando a gente usa a função range, tá? Se você lembra da função range. Então, para eu pegar esses três elementos aqui, como é que eu tenho que fazer? L 2, 2 pontos, 5. Tá? E aí eu pego os três elementos da lista, porque esse intervalo ele é aberto no último elemento. Tá? Legal, então eu fatiei essa lista, eu peguei um pedaço da lista, mais especificamente esse pedaço do meio aqui. E aí você pode usar todos aqueles recursos que a gente viu para o range, por exemplo. Então, se eu quisesse pegar, por exemplo, a partir do primeiro elemento até o elemento 5. Então, a partir do primeiro elemento, você não precisa especificar o primeiro elemento. Então, eu boto simplesmente dois pontos, considerando que esse primeiro elemento aqui é omitido, né? Então, ele vai pegar a partir do primeiro. Então, dois pontos até o elemento 5, ou imediatamente anterior ao 5, tá? Então, vou colocar 6 aqui, que ele vai pegar até o 5, tá? Então, a partir do primeiro elemento até o elemento 5. Veja que ele só não incluiu o elemento, o último elemento aqui, que é o elemento 6, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando de contar a partir sempre do zero, tá? Então, você pode especificar, para fatiar a lista, você pode especificar o primeiro elemento e o último elemento, ou você pode omitir o primeiro elemento e o último elemento também, você pode omitir. Então, imagine que você quer especificar o primeiro elemento. Então, a partir do elemento 3, 2 pontos, até o último elemento, tá? Ou seja, quando você omite o último elemento aqui no fatiamento da lista, ele também retorna apenas, você pode especificar só o primeiro elemento, tá? Você quer no fatiamento. Então, a partir do elemento 3 até o último. Então, 0, 1, 2, 3, que é o 5, até o último, tá? Ok, e aí dá para você pode adicionar também um passo no fatiamento da lista. Então, por exemplo, L a partir do primeiro elemento até o elemento 5, só que eu quero de 2 em 2. Pronto, esse é o passo, né? É mais ou menos como a gente fazia lá na função range. E aí ele vai, ó, sempre pular um elemento. Vai pegar o 0, depois o 2, depois o 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, pega aqui esses três elementos, tá? E aí dá para fazer umas coisas bem esquisitas com a lista. Por exemplo, se você quiser imprimir a lista invertida, você pode fazer assim: L
dois pontos, ou seja, a partir do primeiro elemento e até o último elemento, dois pontos, ou seja, ele vai pegar, se eu fizer assim, simplesmente, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir a lista completa, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, L, dois pontos de novo, para fazer um passo e colocar aqui menos 1. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai imprimir a minha lista ao contrário, tá? Ou seja, pegue do primeiro elemento até o último elemento, só que o passo é menos 1. Então ele vai imprimir, de fato, a lista ao contrário, tá? Utilizando aqueles índices negativos, como a gente tinha visto anteriormente. Então, menos 1 é esse, depois menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, tá? Ok, sobre fatiamento, eu acho que está tudo coberto aqui, né? E aí agora eu queria mostrar outros tipos de operações com listas. Veja que quando você faz o fatiamento, isso não altera a lista, certo? Então você simplesmente pode continuar utilizando sua lista normalmente, tá? Por outro lado, se você vou declarar aqui um L2 que recebe uma fatia da outra lista, o que é que acontece? Vamos observar 3 até o 6, pronto. Então, se eu digitar aqui, ó, L2, L2 se tornou uma nova lista com um pedaço daquela lista anterior, mas a lista original continua a mesma, tá? Continua a mesma. Então, você pode, ao fatiar uma lista, você pode atribuir esse resultado do fatiamento a uma outra lista, tá? Se assim lhe convier. Então, vou só dar uma limpada aqui no terminal. Python, para a gente continuar, tá? E aí agora eu vou declarar uma outra lista aqui, tá? Ou a mesma lista, sei lá. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí agora eu vou mostrar outras operações, certo? Então, por exemplo, a gente viu que a operação append, o que ela faz? Ela introduz elementos no final da lista, tá? Então, L.append, se eu digitar L aqui, o que vai acontecer? Eu adicionei esse elemento aqui ao final da lista, tá? Eu tenho outras formas. Por exemplo, se eu quiser adicionar um elemento aqui no meio da lista, tá? Não tem como fazer isso com append, certo? Então, qual é a operação que eu tenho que usar? A operação insert, tá? Insert. E aí eu digo a posição, por exemplo, posição 3, e digo qual é o elemento que eu quero adicionar. Por exemplo, sei lá, 42. Pronto. Então, para ficar bem destacado, aqui no elemento de número 3, então 0, 1, 2, 3, foi inserido o elemento 42. E aí o que aconteceu? Que era o elemento 3, que era o elemento 5, ele foi deslocado para frente. Ele passa a ser agora o elemento 4 da lista, tá? E assim por diante. 4, 5, 6, 7 e até o fim da lista. Uma outra operação que pode ser importante para a gente é a operação pop, tá? Pop. O que é que pop faz? Se você não passa nenhum argumento para pop, o que ela faz é remover o último elemento da lista. Então, L.pop, e aí ele retorna, uma característica importante dessa operação pop é que ele retorna para o usuário o elemento que foi removido, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, atribuir a uma variável, deixa eu só mostrar a lista como foi que ficou, então foi removido o elemento 9 aqui, certo? O último elemento da lista. Então, se eu quiser atribuir a uma variável aqui, então L.pop, a essa variável A vai ser atribuído o elemento 8, tá? Então, se eu digitar aqui, ó, A recebeu 8, tá? Então, se você quiser remover o último elemento da lista e atribuí-lo a uma variável ou utilizar ele para alguma coisa, você pode usar essa operação pop, tá? Uma outra forma de remover um elemento da lista sem utilizar a operação pop é com a operação del. Bom, mas antes disso, eu queria mostrar que você pode usar pop para remover elementos do meio da lista, né? Por exemplo, pop, e aí eu vou remover o elemento 2 da lista, que seria 0, 1, 2, que seria o 4, tá? Seria esse 4 aqui. Então veja que ele retornou 4, e quando eu digitar aqui a lista, o elemento de número 2, né? Se você for contar aqui no índice 0, 1, 2, que seria esse valor 4 aqui, foi removido, tá? Então você pode remover um elemento lá do meio da lista também. Uma outra operação que você pode usar para remover elementos da lista é a operação del,
Então, ela funciona assim, ó, del, e aí você indexa qual é o elemento que você quer remover. L, sei lá, 3. Que nesse caso, do jeito que a lista está agora, seria 0, 1, 2, seria o 5, tá? Seria o 5. E veja que ele não retorna para o usuário, ele simplesmente apaga lá realmente o elemento da lista, certo? Então, cuidado quando usar essa operação. Se você precisava do elemento antes, então, melhor seria usar o pop, tá? E aí o elemento de índice 3 foi removido, tá? Uma outra operação muito legal de listas é a operação sorte, por exemplo. Então, o que é que ela faz? Ela ordena os elementos da lista. Então, se eu digitar aqui, ó, l.sorte, o que é que vai acontecer? Os elementos eles foram ordenados, tá? Foram ordenados. Veja que 42 agora, antes estava no meio aqui, agora ele é o último elemento. A lista estava praticamente ordenada, né? A menos desse número aqui que deveria ser o último. Mas mesmo se ela estiver toda bagunçada, você acredita em mim, ela vai, o sorte ela vai ordenar essa lista, tá? E existem várias outras funções de listas que podem ser usadas, várias outras coisas que podem ser usadas. Recomendo que você consultar a API de Python, né? A API de listas de Python. Eu vou colocar aqui um link na descrição do vídeo para essas outras operações que você pode fazer, tá? Outra coisa muito legal de listas, né, é que você pode fazer listas multidimensionais. Então, por exemplo, suponha que eu quero representar agora uma matriz 3x3. Como é que eu faria isso, né? Antes de tudo, eu preciso declarar, vou chamar isso aqui de M, tá? M recebe uma lista. E aí, veja, essa lista vai ter 3 posições, certo? Essa lista vai ter 3 posições. Então, seria a primeira posição, antes dessa vírgula, a segunda posição e a terceira posição. Legal. Só que cada posição dessa vai ter uma outra lista. Tá? Então, eu vou declarar uma lista aqui na primeira posição, né? Uma lista de, suponha 3 elementos, 2, 3, 4. O segundo elemento dessa lista de fora também vai ser uma lista, suponha 5, 6, 7. E o terceiro elemento da lista também vai ser uma outra lista com mais 3 elementos. Suponha, sei lá, 10, 12 e 13. Pronto. E aí eu vou fechar a lista mais externa. E aí, veja que eu posso declarar essa lista aqui tranquilamente, que vai ser considerada uma lista de listas, tá? E aí eu posso, desse jeito eu posso representar uma matriz, tá? E eu posso fazer uma lista de listas? Posso fazer quantas listas eu quiser de maneira encadeada. E aí eu represento matrizes tridimensionais, quadridimensionais, de quantas dimensões me convierem, tá? E aí você pode fazer todas as operações, calcular a matriz transposta, calcular, sei lá, fazer multiplicações de matrizes, fazer lá o teorema de Laplace, enfim, todo tipo de operações sobre matrizes que você poderia fazer, e você pode desenhar agora algoritmos utilizando a matriz agora nessa forma aqui, tá? Então, beleza, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Até o próximo vídeo.